Primeira questão do trabalho 2023.1. Item A. Limite de x tendendo a 5, raiz de x menos raiz de 5, sobre raiz de x mais 5 menos raiz de 10. Primeiro passo para resolver qualquer questão de limite é eu substituir o valor do limite, o valor de x, na equação. Nesse caso, como o nosso x é 5, se eu substituir aqui, eu vou ter 0 sobre 0, né? 0 sobre 0 é uma indeterminação. Se deu uma indeterminação, significa que eu preciso procurar alguma maneira de modificar essa nossa equação para fugir dessa indeterminação. Se vocês observarem, né, tanto no nosso numerador quanto no nosso denominador, numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo, a gente tem raiz, né? E como eles são muito diferentes um do outro, não tem como eu cortar, então eu vou fazer o uso do conjugado. Eu vou fazer o uso da regrinha do conjugado, que consiste em eu pegar a parte que tiver a raiz mais feia, geralmente também a parte que for maior, né? E eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por ele, invertendo o sinal. Nesse nosso caso, a gente tem raiz tanto no numerador em cima quanto no denominador embaixo. Então, eu vou pegar a parte que for mais feia, né? A parte que for mais feia, geralmente é a maior, que é justamente essa parte de baixo. Então, eu vou fazer o conjugado dela. Eu vou multiplicar tanto a parte de cima, trocando o sinal, né? Aqui está menos. Quando eu fizer o conjugado, eu multiplico trocando o sinal. Então, fica mais raiz de 10. Eu multiplico pela parte que for maior, invertendo o sinal. Aqui está menos, ficou mais, certo? Agora aqui, se vocês observarem, a gente tem o a menos b, né? Vezes o a mais o b. Ou seja, a gente tem um produto notável aqui no denominador. Então, eu posso reescrever esse denominador sendo raiz de x mais 5 ao quadrado menos raiz de 10 ao quadrado, certo? E a parte de cima eu só repito. Raiz de x menos raiz de 5 vezes raiz de x mais 5 mais raiz de 10. Certo? Como aqui a gente teve um produto notável, então eu posso reescrever utilizando o produto notável, que fica, como é a menos b vezes a mais b, então eu posso reescrever como a ao quadrado menos o b ao quadrado. Certo? Aqui eu posso eliminar esse quadrado com a raiz. Posso cortar o quadrado com a raiz. E daí eu saio repetindo a parte de cima. E a parte de baixo, como eu cortei o quadrado com a raiz, ficou só o x mais 5 menos 10. Certo? E aí eu posso resolver. Eu posso resolver essa subtraçãozinha bem aqui do denominador. Beleza?
E a parte de cima eu continuo só repetindo. Raiz de x menos raiz de 5 vezes raiz de x mais 5 mais raiz de 10. E a parte de baixo resolvendo vai ficar o x menos 5. Vocês conseguem visualizar que esse x menos 5 é bem parecido com essa parte daqui de cima? Raiz de x menos raiz de 5. Só que eu não posso cortar, porque aqui em cima eu tenho a raiz. Mas aqui na parte de baixo eu não tenho. Então eu preciso reescrever essa parte de baixo com a raiz para poder cortar. Então como que eu faço para poder adicionar a raiz quadrada? Para mim poder adicionar uma raiz quadrada aqui, eu preciso também elevar ao quadrado, certo? Então, para mim poder colocar uma raiz no x, eu preciso elevar ao quadrado. Para mim poder colocar uma raiz no 5, preciso também elevar ao quadrado. Certo? É a mesma coisa, eu só reescrevi de um jeito diferente. E aqui, se vocês observarem, a gente vai ter outro produto notável, né? A gente tem o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, eu posso reescrever esse nosso denominador utilizando o produtinho notável. Aí vai ficar raiz de x menos raiz de 5 vezes raiz de x mais raiz de 5, né? Produtinho notável. E aí a parte de cima eu só repito. Raiz de x menos raiz de 5 Agora, se vocês observarem, eu posso cortar esse raiz de x menos raiz de 5 com esse daqui de cima, né? Eu cortei, a partir do momento que eu cortei, automaticamente eu já elimino a indeterminação. Então, depois que eu corto, eu posso simplesmente só substituir o nosso valor de x e terminar de resolver a questão. No caso, o nosso x tende a 5. Então, eu vou substituir onde tiver o x, eu vou colocar o número 5. Vai ficar 5 mais 5, mais raiz de 10, sobre raiz de 5, mais raiz de 5. Aqui, 5 mais 5 vai ficar 10, né? Então, vai ficar raiz de 10 mais raiz de 10. Ou seja, 2 raiz de 10. E na parte de baixo eu tenho raiz de 5 mais a raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar raiz de 10 mais raiz de 5. Tá feita a resposta? Ainda não. Porque a gente não pode ter raiz no denominador, né? Não pode ficar a raiz na parte de baixo. Então, eu preciso agora fazer a racionalização. Eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelo nosso denominador, né? Que é a raiz de 5. Racionalizando. Que aí vai ficar raiz de 10 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz de 50.
E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Aí eu posso cortar esse quadrado com essa raiz. Então vai ficar a raiz de 50 sobre 5. Ainda tem coisa que eu posso simplificar ainda mais. Nessa raiz de 50 eu posso fazer o MMC, né? Eu posso pegar e dividir o 50 por 2, 25, por 5 fica 5 e 5 fica 1. Ou seja, eu tenho 5 ao quadrado vezes 2. Como a nossa raiz é quadrada, significa que o número que tiver ao quadrado, eles vão sair para fora da raiz. Então vai ficar 5 raiz de 2. E o 5 eu repito. E aí aqui eu posso cortar esse 5 com esse 5. Ficar só com a raiz de 2, que é a nossa resposta. Certo?